para saber quais os pressupostos, quais os critérios da bem-da-verdade que a gente vai utilizar. Se os critérios do CDC ou os critérios do Código Civil. Eu vou começar pelo Código Civil. A bem-da-verdade, eu acho que João Paulo tem outros colegas, conhece pessoas com até mais especialidade do direito do consumidor. Oi? Hã? É porque você caiu, mas você voltou. Oi? É porque está Deu certo. chovendo, não sei se é por isso. Então, direito do consumidor não Eita, é bro, passa, minha frente. não é minha área de trabalho no dia a dia, mas é uma área afim do direito civil. Então, só para questões de organização, eu vou começar no direito civil e aí vou falar um pouquinho só do Código de Defesa do Consumidor. No que diz respeito ao direito civil, também, antes de começar a analisar o artigo 50 propriamente dito, a gente tem que, de novo, fazer uma outra contextualização. Falar de desconsideração da personalidade jurídica é falar de um determinado tipo de pessoa que tem garantida pelo ordenamento jurídico a sua autonomia patrimonial. A formação, a constituição regular, na forma e nos termos que a lei determina, né, de uma pessoa jurídica, seja qual for essa pessoa jurídica, garante não só a autonomia patrimonial, mas também a independência e a autonomia em termos de personalidade jurídica, que é esse atributo que vai garantir a titularidade de direitos e deveres. Então, efetivamente, se eu tenho uma pessoa que é completamente diversa em termos de existência jurídica, daquelas que estão por trás dela, sejam sócios, associados, administradores, né? Então, eu tenho que pressupor que a regra é a separação de direitos e também de deveres, de responsabilidades, ou de obrigações ou de responsabilidades. Então, essa é a regra. No direito civil e em qualquer outra área do direito, a gente tem como premissa, como regra, como pressuposto, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a separação e a distinção da titularidade dessas obrigações e dessas responsabilidades. O direito civil, ele traz como regra geral que ilustra, né, todo o direito civil no contexto dos atos negociais, mas especificamente de forma expressa lá no direito das obrigações, a regra de que cada pessoa responde pelas obrigações na medida do seu patrimônio. Essa é uma regra do direito obrigacional que vai vincular o direito contratual, responsabilidade civil e todo e qualquer outro ato negocial. Então, a premissa é, se a pessoa jurídica negocia, pratica atos patrimoniais e por eles passa a estar obrigada, por eles, ou então, em decorrência deles, ou do não cumprimento das suas obrigações, passa a estar responsabilizada, o patrimônio que deve ser forçado ao pagamento, quando esse pagamento não ocorrer de modo voluntário, é o patrimônio da pessoa jurídica. E no direito civil, mais até do que no Código de Defesa do Consumidor, isso tem que ficar muito, muito certo, isso tem que ficar muito claro, porque não é a insolvência da pessoa jurídica que vai autorizar a desconsideração, porque se assim fosse, isso estaria sendo contrário aos próprios princípios de constituição da pessoa jurídica e até mesmo princípios constitucionais, como da segurança jurídica, como da livre iniciativa, dependendo da pessoa jurídica. Então, seria uma afronta não só à nossa legislação, mas até mesmo à Constituição. Então, não, e às vezes a gente escuta falar muito isso, né? Porque eu fiz um contrato com uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica ficou obrigada de me pagar determinado valor e ela não me paga.
eu entrei contra a pessoa jurídica, o juiz fez a investigação patrimonial, não tem nada no nome da pessoa jurídica. E, então, por isso, eu vou avançar também no patrimônio dos sócios, dos administradores, o que seja. Repito, não é a insolvência jurídica que autoriza a desconsideração, né? Ou autoriza qualquer medida, a priori, de afastamento dessa autonomia patrimonial. O que vai autorizar são os critérios, e aí, nesse caso, são critérios eleitos pelo legislador, né? Ainda lá em 2002, e há pouco reformado, né? Ano passado reformado, que vão dizer em quais situações, a par da insolvência ou não, pode-se afastar a personalidade jurídica. Essa questão da desconsideração no Código Civil, eu diria que a gente está vivendo um segundo momento. Um segundo momento que talvez tenha sido fruto de uma banalização da regra principal, que é a autonomia patrimonial, a separação em termos de existência, a distinção da titularidade de obrigações e responsabilidade titularizadas pela pessoa jurídica e da pessoa, dos seus sócios, administradores, o que seja, né? Porque efetivamente generalizou-se a ideia de que eu tenho algum tipo de frustração numa eventual execução contra a pessoa jurídica, entendo ciência de que o sócio, o administrador, tem patrimônio pessoal, então a ideia cristalizada era de que seria meu direito subjetivo ajuizar a ação contra aquele sócio, então chamar aquele sócio para responder à execução. Então, estava sendo, entre aspas, né, uma coisa muito recorrente. E isso fragilizava, de certa forma, o próprio incentivo maior que o ordenamento dá à constituição